Setembro é o mês de prevenção ao suicídio, não é mesmo? A gente já sabe, falamos aqui no Ver Mais, que é o Setembro Amarelo. Porém, setembro também é o mês de prevenção ao câncer de intestino. A campanha é conhecida como Setembro Verde e tem como objetivo prevenir a doença e mostrar para as pessoas que esse tipo de câncer pode sim, na maioria dos casos, ser evitado. Olha só, mas de que forma? Quem vai conversar com a gente é o médico gastroenterologista, Dr. Leonardo Fayad. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde, Cristina. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre importante falar, né? Porque quando se trata de câncer, o quanto antes a gente puder, e mais, se puder prevenir, melhor ainda, né? Esse mês de setembro é um mês muito importante para a gastroenterologia e coloproctologia, porque demonstra a importância, né, do alerta da população para o câncer de intestino. O câncer de intestino ele é um câncer muito comum. Aqui no sul do Brasil, ele é, nos homens, a terceira causa de morte. Sério? E nas mulheres é a segunda causa de morte. Olha só, ou seja, está muito incidente. Sim, a incidência é cada vez mais crescente também. Seria pela descendência europeia, que aqui tem mais... Aqui os hábitos, né, aqui no sul do Brasil, né, sedentarismo, a genética... a alimentação, né, com os embutidos, tabagismo, obesidade, todos esses fatores de risco que contribuem para o aparecimento do câncer de intestino. Entendi. Tá, e a pessoa que estiver acompanhando agora e pensando assim, como é que eu vou saber se eu tenho ou não? Ou seja, eu tenho que pedir um check-up no exame de rotina? O que a pessoa deve fazer? Bom, o que é recomendado, Cristina, é a pessoa que tenha 50 anos conversar com o seu médico, com o seu clínico, para que peça para ele incluir no seu check-up, conforme a idade. Por quê? A nossa ideia com o Setembro Verde é alertar a população para o diagnóstico precoce do câncer de intestino, né? A gente sabe que o câncer de intestino, ele nasce a partir do pólipo. Esse pólipo é digamos assim, uma pequena verruguinha na parede do intestino, muitas vezes de pequenos milímetros, mas essa lesão, ela não provoca nenhum sintoma. Então ela vai ficando ali, ou seja, é um mal silencioso que vai crescendo. Vai aumentando de tamanho e chega um certo momento que essa verruga ela vira o tumor, em estágios mais avançados. Então, esse pólipo, ele começa com 50 anos, né? 45, 50 anos já começa a brotar o pólipo, a verruguinha. E a colonoscopia tem o objetivo de fazer o diagnóstico precoce para detectar a lesão pequenininha. Quando a gente identifica a lesão pequenininha, a colonoscopia consegue até remover esse pólipo. Na hora mesmo? Na hora, sem dor, sem sentir nada, e a gente evita uma progressão para a doença mais avançada. Olha só, então no exame, na colonoscopia, se vir ali que já tem um pólipo, já pode retirar. Já tem um pólipo, o médico já remove essa verruguinha, esse pólipo, e evita que chegue no câncer avançado. Entendi. Então, assim, o importante é lembrar que os pacientes têm a idade... Essa colonoscopia, a partir dos 50 anos, poderia ser anual? 50 anos é indicado fazer uma primeira colonoscopia. Entendi. Depois que se faz essa primeira, se a pessoa não tiver pólipos, aí a pessoa pode prolongar por mais 5 anos, né? Vai depender tudo dos fatores de risco, né? Se tem uma histórica, uma genética forte, se fuma, se está obeso, hábitos alimentares, né? Eu acho interessantíssimo, doutor Leonardo, e já que a gente está falando sobre o câncer do intestino e que o exame para detectar é a colonoscopia, desmistificar um pouco. Porque esse exame tem muito tabu. Ai, mas a colonoscopia, ai, mas vai doer, ai, mas... Né? Se para fazer uma endoscopia o pessoal já fica assustado, imagina pensar que vai colocar uma câmera por dentro do intestino, ou seja... E, na verdade, a pessoa não sente nada, né? Não. Nada, nem antes, nem depois, nem durante. Eu fiz o exame e é impressionante como não tem nada demais. Você dorme, né? Hoje em dia, com o avanço, né, a tecnologia da medicina, os aparelhos são cada vez mais finos, flexíveis, e a sedação também é uma sedação muito tranquila que o paciente dorme durante o período do exame, que pode durar em torno de 15 minutos a 30. Você não vê nada, você não sente dor, e depois que você acorda, você está liberado para fazer suas atividades habituais. É verdade, é muito prático. Eu acho que as pessoas que têm receio, porque tenho certeza que tem pessoas nos acompanhando que têm, mas tem que fazer uma colonoscopia. Até pessoas que às vezes podem ter, que já tiveram indícios de algum problema, às vezes desistem por causa desse exame. Ou seja, é importantíssimo a gente deixar claro que o exame é muito prático, a pessoa não sente dor. É prático e é um exame que, na medicina, custo, efetivamente, ela é um exame que reduz morte
Ele tem um custo, mas quando é feito o diagnóstico precoce, o tratamento é curativo em 90% das situações. Olha só, quem está nos acompanhando agora que não tem plano de saúde ou que não tem como pagar particular, as unidades de saúde pelo SUS encaminham também para exames de colonoscopia na nossa região? Pacientes que não têm plano de saúde devem procurar o seu médico clínico, né, próximo da sua casa, na unidade básica, solicitar, diz que viu no programa, que tem a campanha de Setembro Verde, 50 anos, faz um pedido via secretaria que tem locais, né, conveniados à prefeitura, né, do seu município que tem realização. Esse procedimento, a colonoscopia, ele é ofertado tanto no SUS quanto na rede privada e saúde complementar. Importantíssimo. Porque depois, num estágio mais avançado, esse câncer pode matar ou não? Tudo vai depender de qual estágio que é diagnosticado, né? Então, o importante é alertar a pessoa, mesmo que não sinta nada, mas tenha 50 anos, fazer o exame para ver se tem o pólipo. Porque um pólipo que tenha 2 milímetros, 3, 4, até 1 centímetro, ele é removido e a doença está curada. Agora, se tem uma doença avançada, já com uma lesão, aí o tratamento, a colonoscopia já não consegue resolver. Entendi. O paciente tem que ser submetido a uma cirurgia, né? Tem que sofrer uma quimioterapia, né? Então, a importância desse exame como prevenção. Como prevenção. Eu sempre comparo muito com o Outubro Rosa, que é o próximo mês do diagnóstico do câncer de mama. Sim, exato. O diagnóstico precoce de uma lesão pequena na mama, você preserva a mama. Se for uma lesão avançada, às vezes tem que retirar e remover o seio, né? Então, é mais ou menos o que a gente compara com a colonoscopia. Muito bom. Muito obrigada, doutor Leonardo, né? Setembro Verde está aí, então, atentando para esse câncer de intestino, que as pessoas fiquem ligadas, né? Quem tem a partir de 45 anos ou até 50, solicitar para o médico para fazer esse exame, que é a colonoscopia, que a gente já falou aqui, que não tem nada demais e que só vai trazer benefícios se a pessoa estiver ali no início. Isso, muito importante. Obrigado pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo.